tem falado com você neste lugar? Você está falando amém só para me agradar? Deus tem mudado a sua vida? Tem mudado a maneira de pensar, a maneira de você analisar a vida, sim ou não? Você tem se transformado num morador do céu? Você consegue olhar para o espelho e agora falar assim: cara, se a terra estiver cheia de gente como eu, o céu está na terra. Aleluia? Sim ou não? Opa, calma aí, pastor, preciso arrumar algumas coisas. Ei, meu amado, é hoje então que vamos arrumar isso, tá? Nós estamos falando sobre moradores do céu, nós estamos falando sobre uma cultura celestial. Nós estamos trazendo uma mensagem aonde está mudando o eixo das nossas vidas, aonde nós estávamos caminhando para uma direção com um propósito, mesmo dentro do evangelho, e estamos entendendo que Deus está querendo algo muito maior do que simplesmente alcançar objetivos terrenos, amém? Nós somos embaixadores do reino e estamos aqui para manifestar esse reino. Então nós precisamos conhecer que tipo de pessoas existe nesse reino. Então nós estamos falando, existe um foco, existe um tesouro no céu, amém? E esse é o nosso galardão, esse é o foco, é isso que eu e você temos que crer. Se um cristão não tem uma esperança do seu tesouro celestial, querido, dificilmente ele vai conquistar coisas aqui, dificilmente ele vai abrir mão de coisas aqui. Se os céus não forem um tesouro maior do que nós ansiamos, do que coisas terrenas, querido, nós vamos vacilar os nossos pés, amém? Nós também falamos que os moradores do céu, eles têm característica, eles têm padrão, né? Eles perdoam, perdendo que se recebe. A gente falou bastante coisa sobre isso. Também falamos sobre aparência, né? Que o morador do céu, ele não vive de aparência, porque o Senhor não vê o que está externo, Ele vê o que está no coração. E de fato, querido, o que tem aí dentro de você? É isso que o Senhor quer ver, é isso que o Senhor quer tratar, é isso que o Senhor quer mudar na tua vida, amém? E na semana passada nós falamos do novo. Nossa, que palavra abençoada que Deus falou. O novo é melhor, amém? Quantos estão vivendo esse novo de Deus? Diga glória a Deus. Minha garganta está seca. Aleluia. Sabe, foi muito bom o culto domingo passado, mas hoje vai ser melhor. Sabe por que sempre o novo é? Uau, vocês estão alinhados, hein? O novo é melhor, querido. Mas nós falamos que para viver o novo, de verdade, nós temos que abrir mão do velho, ok? E nós também aprendemos que o que Deus transforma novo em nós, como um ser tricótomo, lembra que a gente falou sobre essa questão? Um ser de corpo, alma e espírito. O que falou novo em nós? Só dois? Vamos lá, acreditem nisso, fala, o Espírito. Olha o meu irmão, falou cabeção. Olha, fala assim, fala, o cabeção. Você não estava no culto domingo? Está andando na carne, né, filho? E nós aprendemos então, que para viver o novo de Deus, querido, você vai precisar andar no Espírito. Olha a música agora, eu acho que eu sei. Quer ver? Vou tentar. Coloca as suas marcas em mim. Né? Eu ia cantar grande ao Senhor, mas tá bom. Mas coloca, Pai, suas marcas do amor em nós. Eu não posso, eu tenho que pegar a minha linha de raciocínio. Sabe, o que é viver no Espírito? Né? Nós recebemos, vocês já ouviram falar sobre roteador de sinal? Vocês conhecem isso? Antena parabólica, vocês já ouviram falar? Os jovens de hoje sabem o que é uma antena parabólica. Antigamente, para assistir televisão, precisava de uma antena esquema de peixe, uma parabólica, algo desse tipo. Hoje é só ter bombril na antena. Hoje é só se precisar de um... Quem colocou bombril na antena aí? Só para eu ver. Mano, você é louco, nós é punk mesmo. Você é velho pra caramba, mano. Você é do outro mundo. Você é morador do céu mesmo. Hoje é fibra ótica, o negócio é outro nível, né? Hoje é celular tem televisão. Pensa, mano, nós era moleque andando com isso aqui na rua, mano. Não dá certo, não. Não rolar, não. Bom, beleza. Não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que, a partir desse roteador, ele começa a receber um sinal, e esse sinal começa a transmitir coisas.
Andar no Espírito, querido, quando nós ganhamos esse Espírito novo, é como se nós ganhamos um novo roteador, um lugar dentro de nós, onde agora a conexão entre o céu e a terra, entre o coração de Deus e o meu coração, é limpa. Aleluia. É pura. Eu estou ouvindo de Deus a todo momento. Ei, você está ouvindo de Deus a todo momento. Fala para o outro lado. Ei, querido, Deus está falando com você a todo momento. Fala. Você não entendeu não, cabeção? Deus está falando com você a todo momento. Aí você fala assim, agora mesmo. Fala para ele, agora mesmo. Você não está vendo que eu estou sendo usado? Deus vai falar conosco a todo momento. Amém? Então, o morador do céu, hoje eu quero falar sobre as vozes, sabe? Existem várias vozes, porque se Deus fala com a gente, qual que é a voz de Deus? É em meu coração. Não existe várias vozes na nossa cabeça? Sim ou não? Não é assim, ó. Deixa eu te falar, não é? Oi, Douglas, tudo bem? E aí, Douglas? E aí, meu amigo, como é que vai? Sabe? Ou a voz do Pato Donald. Ó, até o Pato Donald eu estou metendo hoje, hein, gente? Meu Deus do céu, tá louco o negócio aqui. Chega de graça, pastor, vamos pregar. Mas a voz do Espírito Santo, então, não é a única dentro de nós. Existem várias vozes aí. E um morador do céu que anda conectado, que anda em espírito, ele precisa ter discernimento da voz de Deus no seu coração. Amém? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tem um textinho que vai nos ajudar a entender o que eu quero trazer, o que o Espírito Santo quer falar conosco hoje. Então preste atenção comigo aí. A história se resume assim: pais, irmãos, primos, tios, avós, uma família enorme estava reunida. Imagine uma família enorme aí, reunida. Viaja comigo, presta atenção. Estavam reunidas para falar de uma dívida de um dos seus integrantes. Então, um desses membros dessa família estava com uma dívida. E aí começa aquela falação, todo mundo dando palpite, várias vozes ali. Então, um tio pessimista começou dizendo: essa sua dívida só vai piorar. A situação só vai piorar. Aí uma tia otimista pega e fala bem alto, retrucou ela: não ouça seu tio, as coisas vão melhorar. Né? Aí um primo com a voz de acusação esbravejou: você merece essa situação. Aí uma prima tratou-se como vítima da situação: não é sua culpa, o problema é esse sistema capitalista opressor. A avó, fatalística, né, enfaticamente afirmou: é o destino, tinha que ser assim. Contudo, o pai do rapaz fez um cheque e disse em tom de ajuda: esse dinheiro é para pagar a primeira parte da dívida. Amém? Cara, isso é bem o que está rolando na nossa cabeça a todo momento. Pensamentos otimistas, pessimistas, fatalísticos, vitimismo. Tem muita coisa aqui dentro de nós. E qual que é a voz de Deus? Né? Quantos de nós sofremos por esses pensamentos? Né? Deus, Ele tem nos abençoado. Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas em nossa vida. Porém, uma coisa que nós precisamos para continuar a caminhada e manifestar o que Deus quer, querido, é saber ouvir a voz dEle. Sem a voz dEle, nós não temos direção. Sem a voz dEle, essa conexão, por mais que você tenha um roteador, por mais que você tenha ali o Espírito novo, nascido de novo, e você não consegue codificar aquilo que Deus está falando. Por quê? Porque você está ouvindo outras vozes dentro de você. Amém? Glória a Deus. E sabe, você já pensou o que o Senhor diz sobre os pensamentos do homem? E vozes são pensamentos, vozes são coisas que estão na nossa cabeça. Agora mesmo deve ter duas aí falando para você: nossa, onde o pastor quer chegar? Ou, o que vai ser hoje? Ou, nossa, preciso ir embora, é 7h30. Sabe, tem tanta coisa aí na tua cabeça. Mas se estiver saindo daqui, querido, por favor, coloca ela no lugar de novo. Fala: não, presta atenção.
Amém? Pay attention for me. Ó, o que o Senhor pensa dos pensamentos do homem? Abre aí para mim, Gênesis 6, verso 5. Então, para a gente entender primeiro os pensamentos que estão na nossa cabeça, nós temos que entender que tipo de pensamentos rodeiam a nossa mente. Qual é realmente o pensamento que está dentro de nós, a realidade do ser humano em geral, né? O Senhor, aqui ó, Gênesis 6:5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação, fala, a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, o homem não foi criado para pensar mal, porém a queda, o pecado, o erro, fez com que agora, a partir de Adão, todo homem sem Cristo tenha a inclinação para o mal. Os seus pensamentos são inclinados para o mal. E muitas vezes, querido, você olha o mal, do tipo, você talvez rejeite isso, talvez você fale assim, eu não sou inclinado para o mal, pastor, que não sei o quê, porque nós temos uma visão do mal como algo diabólico, como algo cruel, aqueles assassinados de arrancar a cabeça, aquelas coisas de crueldade. A gente começa a ter o mal nessa mentalidade, numa visão de filme de terror, sabe essas coisas? Não, mas a maioria das vezes o mal que ele está falando, o coração inclinado para o mal, é o egoísmo, é a inveja, é os ciúmes, são sentimentos que estão ali a todo momento gritando, vozes gritando dentro da nossa cabeça. Não, tem que ser feito que assim, é do meu jeito, é dessa maneira que eu penso, e essas vozes vão ganhando força, vão ganhando peso. Por quê? Porque nós vamos dando ouvidos para ela. Amém? Então, uma coisa que o Senhor pensa dos pensamentos do homem, que ele tem como convicção, é que o pensamento do homem é inclinado para o mal. Salmo 94, verso 11, diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, e sabe como são fúteis. Ok? Então olha só, uma outra coisa que os pensamentos do homem são pensamentos fúteis. Pensamentos fúteis são pensamentos superficiais. Sabe, o homem natural, o homem sem Deus, a mentalidade dele, o que mais se preocupa, são com coisas imediatas, são com coisas que precisam, sabe, são casos que eu preciso disso, senão eu vou morrer. Você está entendendo? Eu preciso ganhar isso, eu preciso namorar, eu preciso casar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso, sabe? A nossa preocupação, o Senhor está falando, o pensamento do homem é fútil. Ele pensa em coisas dessa terra, ele está querendo investir coisas nessa terra. E deixa eu te falar, o Senhor falou que essa terra se acabará, querido. Por que queremos investir tanto nessa terra? O nosso pensamento tem que estar no céu. O nosso pensamento tem que ser investir num reino que jamais se acabará. A nossa mentalidade tem que estar para lá. E só conseguimos pensar assim se o nosso pensamento, se nós estivermos andando em espírito, amém? Então, além de ser inclinado para o mal, os pensamentos dos homens, ele é superficial. Ele sempre está andando nas coisas superficiais. Sabe, é tantos probleminha que depois a gente vê, por que eu estava brigando por causa disso? A maturidade traz esse tipo de pensamento. Olha o que Jesus fala no livro de Marcos. Marcos capítulo 7, verso 20. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens, vem o quê? Vem os maus pensamentos. Queridos, eu sei que nós nascemos em Cristo Jesus. Eu sei que há um Espírito novo. Eu sei que Deus está agora um comigo, eu e Ele somos um, você e Deus é um. Ele te tornou perfeito, Ele te deu autoridade, Ele colocou poder sobre a tua vida, Ele colocou governo, Ele restaurou o governo, Ele restaurou todas as coisas. Diga amém. Diga glória a Deus. Deus fez isso, Ele escolheu te amar, Ele te trouxe, Ele te deu vida, Ele te tirou da morte, Ele te ressuscitou.
E agora você tem uma nova vida, você tem uma nova expectativa. Porém, quando nós andamos no nosso homem natural, nossos pensamentos vão ser como Deus está dizendo: inclinados para o mal, fúteis, bobos, superficiais. São valores que não fazem sentido, não chega perto a grandeza que Deus quer colocar sobre a nossa vida. Amém? E ele começa aqui a dizer que os pensamentos dos homens são maus. E Jesus agora, ele começa não só a falar dos pensamentos, mas ele começa a classificá-los. Ele começa a pontuar: olha só, sabe o que é um pensamento mau? Olha só, imoralidade sexual. Talvez você diga que você não comete pecado, não faz nada. Deixa eu te falar, todo sexo fora de casamento é imoralidade sexual. O Senhor, ele tornou o sexo a coisa mais prazerosa que o homem pode ter, entre ele e a sua esposa. Fora disso, é imoralidade sexual. Ele e a esposa, agregando outras coisas nisso, é imoralidade sexual. Está entendendo? Então, quantos imorais tem no nosso meio? Quantos? Mas não é porque você é porque você está andando com pensamento carnal. Você está inclinado para o mal. Você tem um pensamento fútil, superficial. E quando você devia andar no Espírito, na nova criação que Deus fez, no novo que Deus fez na sua vida. Olha só, ele continua dizendo, eu vou trazer alguns aqui. Os roubos, né, são pensamentos maus. Talvez você fale assim: quem já roubou aqui? Diga, não, quem já roubou não. Quem nunca roubou, levanta a mão, porque aí é legal de se falar, né? Quem nunca roubou, levanta a mão. Tudo ladrão? Vixe, meu Deus, todo mundo roubou aqui nesse lugar. Quem nunca roubou, levanta a mão, por favor, bem alto para eu ver. Isso, bichinho orgulhoso, faz até, né? Amém, tá. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez você fale assim: pastor, isso aí não é para mim, ainda bem, estou fora dessa, eu levantei a mão. Mas deixa eu te falar, você já pediu emprestado alguma coisa e não devolveu? Isso é roubo. Você já prometeu uma coisa para alguém e não deu? É roubo. Percebe? O homem, não, você não é não, você é benção, filho, calma, não fala isso não. Isso é o seu homem antigo, inclinado para a carne. Mas a gente percebe que às vezes nós tropeçamos nessas coisas, amém? Por quê? Porque estamos dando ouvido às vozes da carne, às vozes da natureza humana, que é inclinada para o mal, que é superficial. Ele continua falando, os homicídios. Eu nunca matei ninguém, mas já fez fofoca de alguém? Já contou um podre de alguém e essa pessoa ficou envergonhada e nunca mais virou amigo de vocês? Você acabou de matar uma amizade. Fala: ai Deus, tá benção hoje, né? Os adultérios. Eu nunca traí. De pensamento só já é. Então, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, nossa, a calúnia, nunca falou mal do vizinho, né? Que bênção que você é. A arrogância, nunca se sentiu o cara, a mina, nunca se sentiu melhor que os outros. Não, peraí, você diz que eu vou fazer isso aí, você não sabe de nada, né? Falou assim com alguém? Olha a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm da onde? De dentro, e tornam o homem impuro. Então, meu amado, esses pensamentos são conduzidos pela natureza humana. Por isso nós devemos andar em espírito. Porque se nós começarmos a deixar a nossa carne, a nossa vontade humana dominar os nossos sentimentos, desejos, emoções, nós vamos inclinar para esse tipo de ação, esse tipo de atitude. Você vai ser um cara ciumento, você não vai ter paz na sua vida, você vai viver em tribulação, querido. Quando Deus está te chamando para andar em espírito, ouça a voz do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, o Senhor nos ensina como destruirmos esses pensamentos. Como que nós combatemos esses pensamentos? Claro que é em espírito que nós devemos fazer isso.
né? Conectando a nossa mente em espírito. Como que é isso, pastor? Cara, é crendo no teu coração. Você acredita que você vai ser uma bênção? Você acredita na tua mente natural ou na tua mente espiritual? Isso, na tua mente espiritual, que na mente natural você olha para a tua vida cheia de problema. Agora, você acredita que Deus está aqui neste lugar? Sim ou não? Fala com convicção, por favor. Sim! Por quê? Porque a tua mente espiritual está ligada a isso. Teu coração palpita aí, teu coração às vezes fala: oh meu Deus, está tão direta a palavra, né? Por quê? Porque você está ouvindo no espírito. Amém? Então 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz assim: destruindo os conselhos. Conselhos são palavras, são vozes. Destruindo os conselhos e toda a altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então nós temos que entender, precisamos destruir conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. E como nós fazemos isso? Levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então, meu amado, as vozes que ouvimos podem mudar completamente a maneira que nós enxergamos o mundo, a nossa vida, o mundo ao redor de nós. Sabe, talvez a sua vida parenta ser uma desgraça, parenta ser uma turbulência de problemas. Por quê, querido? O resultado disso, a resposta disso, o porquê disso tudo está nas vozes que você está dando ouvido. Os pensamentos podem vir, os sentimentos podem estar aqui, eles podem passar por aqui, porém eu tenho que levar cativo. Eu tenho que falar: Senhor, é isso? Não, não é isso. Eu creio no que a tua palavra diz que eu sou. Eu creio que a tua verdade diz quem eu sou, não o que meus pensamentos estão dizendo. Você olha para a tua dívida e você fala o quê? Estou ferrado. Não é? Diga amém, por favor, se manifeste, meu amado. Quem não fica preocupado, diga glória a Deus, pastor, né? Aleluia. Porque você vai aprender a nunca mais ficar preocupado com dívida, amém? Você não vai fazer mais. Porque as bênçãos do Senhor vai estar sobre a tua casa, cara. A palavra de Deus diz assim, que você terá para emprestar, não para pedir emprestado. Ei, de verdade, deixa eu falar algo para vocês. Eu quero que vocês cheguem nisso, amém? Nesse padrão. É o desejo do coração de Jesus. Porque é palavra dele. Os filhos terão para emprestar. Esse é um pensamento de Deus. Você pode dar glória, recebe no espírito, na carne, na alma, onde você quiser dar glória, porque é para a tua vida. Está em sol? Tá bom. Vai lá, pode segurar aí que eu mando bem aqui. Ei! As vozes que nós ouvimos podem influenciar o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Sabe quantas vezes você estava feliz diante de uma situação, aí chega teu marido e uma voz diz assim: já veio o forgadão. Olha lá, não vai nem, né? E aí, aquilo muda teu humor. Você é de feliz, você queria fazer um monte de coisa, queria passear, queria ir no cinema, queria namorar, queria fazer... não quer mais nada, agora eu quero é brigar. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: falei amor, era o inimigo naquele dia. olha para a pessoa e fala: é o inimigo que estava naquele dia. Eu não queria brigar, eu queria era te abraçar, te beijar. Ei, de verdade, querido, de verdade, amado, escute. Quantas vezes você está querendo fazer algo bom e de repente muda tudo e você não quer fazer mais nada, porque você ouviu uma voz, porque você viu uma situação, porque algo mudou, o sentimento dentro de você.
você deixou de andar no Espírito, você deixou de ser bênção, você deixou de acreditar no Deus dos céus e da terra, que criou tudo isso e falou assim: ei, você pode todas as coisas. Uau, isso é muito forte, sabe, de verdade, meu amado, é uma questão de decisão, que você decide ouvir. A voz do velho homem, da natureza caída, porque ainda estamos caídos, a alma está em processo de transformação, todos os dias sendo tratada pelo Espírito nosso, e ali mostrando para a alma: ó, é errado assim, não é certo assim, levando cativo a Deus os pensamentos, mas a carne está toda hora querendo dar uma porrada em alguém, a carne está toda hora querendo tirar vantagem, a carne está toda hora querendo ser a popstar da situação aqui. Por isso nós não devemos dar ouvido a ela. Nós precisamos andar em Espírito, amém? Glória a Deus, isso é bom. Então, querido, a voz que você ouve é a voz que governa a tua vida. A responsabilidade é sua, Deus está fazendo, amém? O problema é que eu não estou ouvindo. Muita gente tem colocado a culpa no Senhor. Muita gente tem falado: ó, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não é tardio em me abençoar. O Senhor só faz na última hora, sabe? São vozes que não são de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você não sabe, se você acha que o Senhor esqueceu de você, a palavra dele diz assim, que toda manhã, quando ele estende a mão para abençoar o seu povo, está lá teu nome escrito na mão dele. Está entendendo? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias. Misericórdia é o quê? Não imputar o castigo que você merece, querido. Ele não imputa, ele não condena, ele não está fazendo isso. Esse tempo não é um tempo disso. Esse é um tempo da igreja, através do Espírito, começar a entender de onde ela veio e de onde ela vai voltar e o que ela está fazendo aqui nessa terra. Não faz sentido Deus vir nessa terra, morrer, transformar a nossa vida simplesmente para você ter uma vida boa, para tudo dar certo na tua vida aqui. Ele falou: não, querido, presta atenção, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então presta atenção, não deixe as vozes começar a dominar. A tua carne está falando assim: ei, isso aí não é de Deus não, você está se ferrando, você está dando errado, não está dando certo. Presta atenção, nós precisamos ouvir a voz do Espírito e permanecer. Há uma decisão dentro do meu coração, em que voz eu quero ouvir. Então decida-se nessa noite, amém? Amém? Então eu quero agora trazer 3 tipos de vozes, que ela tem muito controle sobre as nossas vidas. E através dessas vozes, eu quero que você olhe para você e veja o que Deus está falando ao teu coração. Nós vamos começar com a primeira, vamos discernir alguns tipos de vozes aqui. A voz do orgulho. Pastor, o orgulho tem voz? Tem, querido, e muita. Você sabe que a Bíblia ela compara o orgulho com a idolatria? Todo ser humano orgulhoso é uma pessoa idólatra. Sabia disso? Por quê? Porque a idolatria, querido, é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Quando o teu orgulho é maior do que a palavra de Deus, quando o teu orgulho está dizendo assim: não, eu sei, pastor, que você está falando tudo isso, mas eu não aceito. Por que você não aceita? Porque você tem um orgulho suficiente para não aceitar isso. Você está se colocando acima. Pastor, você está falando que as vozes controlam, a minha vida não controla. Não, querido, você é um orgulhoso, por isso você não está ouvindo Deus. Vocês ficaram quietos agora. Sabe, é uma situação que você não quer perder. Por quê? Por que você não quer perder? Por que você não quer abrir mão? Não, porque eu tenho orgulho. Eu sou orgulhoso. Então, se o orgulho é idolatria, e a idolatria é colocar algo no lugar de Deus, sabe o que a gente está dizendo? Quem manda aqui sou eu, pai. É eu que estou no controle da minha vida. Sou eu que sei o que eu penso, a forma que eu tenho que agir. Não é o Senhor. Essa voz tem controlado nossas vidas. Essa voz tem gritado dentro de nós e nós temos dado lugar para ela. Você bateu? Você vai apanhar, por quê? A palavra de Deus falou para dar outra face. Não, peraí, não é bem assim também.
É que vocês ficam interpretando errado a Bíblia. É tão orgulhoso que ele começa a mudar tudo ao redor dele, menos ele. O homem orgulhoso, então, ele idolatra a si mesmo, sabe? Os seus desejos, as suas opiniões passam a ser o Deus a ser cultuado. Eu tenho que, porque, sabe, de verdade, todo ídolo precisa de um sacrifício, querido. Todo altar que tem um ídolo precisa de um sacrifício. E o sacrifício, de verdade, é você abrir mão de tudo para viver a sua vontade, o teu querer. De tão orgulhoso que tu és. Olha o que o Salmo 115 fala sobre ídolos. 115 verso 4 diz assim: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Então, quem idolatra a si mesmo não pode ouvir a voz de Deus, pois já estão cheios da sua própria voz. Sabe por que você não tem ouvido a Deus? Porque você é o dono da situação. Você já tem razão, você já sabe a direção, você já sabe o que você vai fazer. Em qualquer situação, meu amado. Então o Senhor, Ele fala que as pessoas que fazem de si deuses, que controlam a sua vida, essas não podem ouvir. Sabe, por isso você não consegue ver o agir de Deus, por isso você não consegue sentir Deus falando com você, por isso muitas coisas não estão acontecendo, porque existe um ídolo dentro de você que chama você mesmo. Amém? É bíblico. Está te tornando cego, está te tornando surdo, não está conectado, está fechando a conexão com o céu. Sabe, a palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria, se nós precisamos ouvir uma voz para direcionar a nossa vida, para nos capacitar em algo, para nos fazer viver a palavra de Deus está nos ensinando, quer ser sábio? O princípio da sabedoria é temor. E uma pessoa orgulhosa nunca pode ter temor a Deus. Uma pessoa que tem o orgulho tem orgulho dentro de si, querido, ele não vai conseguir ouvir a Deus. Sabe por quê? Porque temor implica em reverência, honra e respeito. Quando nós estamos falando de temor, quem teme a Deus, ele tem uma reverência por Deus, ele honra a Deus, ele tem um valor. Honra, querido, não é fazer algo comum. Honrar alguém não é tratar de uma forma comum. Eu trato uma pessoa, não trato mal e também não exalto. Eu trato uma pessoa normal. Isso é desonra. Você está honrando teu pai e tua mãe? Tá, como é que você honra teu pai e tua mãe? Eu não faço uma criação para eles, eu não xingo, eu não falo palavrão, eu não faço nada de errado. Isso ainda é desonra. Mas pastor, não. Honrar pai e mãe é ir além, querido. É não deixar, sabe? Aprende, hein, Rara? Honrar pai e mãe é não deixar o pai mais lavar a louça, não deixar a mãe arrumar a casa, sabe? Brigar. Não, vocês não vão fazer isso, carregar minhas bolsas. Dói no coração por causa do orgulho. Você quer tratar a tua esposa com honra, querido? Nunca mais deixe ela chorar por motivo nenhum que venha de você. Fala amém, esposas. Esposa, quer tratar seu marido com honra? Obedeça a ele em tudo que ele falar. Pastor, que isso dói em mim. Sabe por que dói? Porque a voz do orgulho está gritando dentro de você. Ela governa ainda teu coração.
Jesus, o Senhor é muito bom. O Senhor abre. Ele abre o manto. Abre ou não abre, igreja? Fala a verdade. Ele é muito bom. Obrigado, Jesus. Reverência, honra, respeito a Deus acima de tudo. Isso é temor. Temor ao Senhor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus. Tudo que eu faço, eu preciso me preocupar com a vontade dEle. Qual é a sua opinião? Isso é temor ao Senhor. Não é fazer tudo de qualquer jeito. Não, Deus vai abençoar. Ei. Ele abençoa. Mas o problema é que o pensamento, que é a voz que está gritando dentro de você, que está governando, ela tem uma natureza carnal, do orgulho. E dificilmente o que você está fazendo é vontade de Deus. Então, é por isso que a gente vê uma igreja sofrida. Uma igreja que tem tantas promessas, tanto valor, e não vive nada. Não experimenta nada. Não tem mortos sendo ressuscitados, não tem aleijados andando, não tem cegos enxergando, sabe? Não tem nem casamentos transformados como exemplo, abençoado. Por quê, querido? Não é porque Deus não está fazendo, não é porque Deus deixou de fazer, não é porque Deus não existe mais. Deus existe, está fazendo, mas sua igreja precisa ouvir a voz dEle. Eu vou falar com uma coisa que mexe no nosso coração: dinheiro. Dinheiro mexe demais no nosso coração. Eu olhando assim a vida, as coisas, sabe, os ímpios estão carregando todos os dinheiros dessa terra. Dinheiro que era para estar nas tuas mãos, querido. Dinheiro que era para estar na tua vida. Você vê cada pessoa milionária hoje, que você fala, cara, não faz sentido essa pessoa ter dinheiro. Não que é inveja, não é isso. Mas é que são pessoas que perto de você, o que você é, o que você tem de valor, elas são muito inferiores, não porque elas não são merecidas, porque elas ainda também não descobriram essa verdade. Porém, você é a igreja, você é santa, você é o lugar de bênção. É isso. A palavra de Deus diz que a bênção, a herança do ímpio, a bênção do ímpio, o dinheiro que é da pessoa que não crê em Deus, é para ir para tuas mãos, é para te abençoar. Não, mas essa voz você não ouve. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, abre mão dessa voz de orgulho que grita dentro de você. Não deixa essa voz governar, controlar a tua vida, controlar a maneira de você dar respostas para as coisas. Sabe, porque você é orgulhoso, querido. Porque você tem ouvido a sua carne, a sua natureza caída. Salmos, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Salmo 25, verso 12 diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? E ele diz assim: Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ei, quem deixa de ser orgulhoso e teme ao Senhor, a palavra de Deus está garantindo, Deus vai te instruir passo a passo da sua vida, momento a momento da sua vida. Você não vai andar de qualquer forma, você não vai viver de qualquer maneira. Deus tem um caminho certo para você. Em outras palavras, você vai parar de trabalhar por nada, e não ganhar nada, e não ajuntar nada. Essa vida de miséria vai acabar na sua vida em nome de Jesus, amém? Aleluia, aplauda Jesus. Acabou a água. Ei, a voz do orgulho preocupa-se em satisfazer seus próprios desejos e sentimentos. Procure a opinião de Deus, querido. Esse é um caminho de você sair e começar a ouvir a voz do Senhor, amém? Outra voz da experiência. Não, vou deixar essa para o final, tá? Essa aqui deixa eu ir para outra voz aqui, que essa aqui vai para o final. A voz das opiniões. Fala, eita Deus. Quem gosta de ouvir uma opinião aí? Hã? Ninguém, né?
A Raira sai do quarto dela, balançou a cabeça de você. Ela sai, mãe, o que você acha dessa roupa? Tá tão linda, tá tão bonita. Aí a Natasha fala assim, Aí vai lá, mãe, o que você acha dessa roupa? Eu falo, se liga, você não se sentiu bem? Já era. Sabe, querido, as opiniões das pessoas e as suas próprias têm tomado lugar, têm tomado governo em tua vida. Olha o que o Senhor fala, João capítulo 5, verso 44, ele diz assim: como vocês podem crer em Deus, como vocês podem acreditar, podem ter fé, se aceitam a glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único. Sabe, quantos de nós estamos preocupados com o que o homem vai pensar da gente, né? Estamos procurando a glória um do outro. Deixa eu ver, o que esse cara pensa de mim, o que essa pessoa acha de mim, o que tal fulano. É mais uma vida, sabe, a preocupação do nosso dia a dia é aqui, ó, é na horizontal, é terrena, é carnal. Eu não estou aqui preocupado com o que Deus vai pensar. Será que eu estou feliz porque o que Deus está pensando de mim? Será que eu estou feliz porque a opinião de Deus sobre a minha vida é importante? Quanto? Não, peraí, o William precisa, eu tenho que pregar hoje aqui algo que o povo vai se agradar, porque eu me preocupo com a opinião de vocês, eu me preocupo com você que está assistindo, sabe, não ser ofendido pela palavra de Deus. Deixa eu te falar, se a palavra de Deus não está te ofendendo, querido, tem alguma coisa errada, amém? Dá um glória aí, isso é bom. Sabe, eu estou me preocupando com o que as pessoas pensam. Então eu me visto por aquilo que alguém vai me ver. Eu compro uma casa não por aquilo que eu gosto, mas porque eu penso o que as pessoas vão pensar. Eu começo a ter um relacionamento. É tão verdadeiro isso, que você aqui é uma coisa e na sua casa você é outra. É tão real que você vive de opiniões, que aqui, porque as pessoas precisam te ver sorrindo, você sorri. Na tua casa você se cala. Na tua casa você é uma mula calada num canto da parede lá, que não fala com ninguém. Sabe por quê? Porque a voz da opinião domina teu coração. A voz do orgulho tem dominado o teu coração. E você não dá lugar para o Espírito falar no teu coração. Posso ouvir um amém? Deus não está triste com você por causa de que essas revelações estão acontecendo. Ele está feliz. E é o momento de você falar, obrigado, Jesus, porque o Senhor está trazendo verdades para mim. Amém? As opiniões das pessoas, elas tomaram o lugar de Deus em nossos pensamentos. Nós estamos mais preocupados em agradar as pessoas do que a Deus. Gálatas capítulo 1, 10, Paulo fala assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ei, nós se convertemos, nós entregamos nossa vida para Jesus, somos servos de Jesus, somos filhos de Jesus, somos amigos de Jesus, amém? Agora para quê? Para agradar a homens? Paulo está falando, será que eu busco a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso aponta, querido, porque o servo de Cristo não deve agradar a homens, não deve se preocupar em agradar a homens, mas agradar a Deus. Então quer dizer, aqui nessa questão a gente vê os rebeldes se levantando. Não sirvo o pastor, eu sirvo a Deus. Que bom. Então, se você serve a Deus, Deus fala assim: obedeça a seus líderes. Faz. Aí você está agradando a Deus, porque Deus falou para você obedecer seus líderes. Que legal, né? Sabe, aí você fala para o seu pai e sua mãe assim: eu não tenho que agradar você, pai e mãe, eu tenho que agradar a Deus. Epa, a palavra de Deus diz assim: honra, seja obediente aos seus pais. Tem uma palavra em Provérbios que fala que o fique e vira os olhos, os pintos da águia, os filhotes da águia
vão furar, é uma palavra, é uma questão espiritual. Furar os olhos da criança que faz isso, do filho que faz isso. Sabe como que é virar os olhos? Vem cá, Rara, faz aí. Vem aqui, Rara. Tá bom, pode ficar, precisa vir, não. Tá bom, filho. É tipo assim, a mãe fala uma coisa, você vai assim, você já fez isso? É como se você ficasse cego espiritualmente por uma obediência à sua mãe, aos seus pais. Uma maldição é lançada. Toma cuidado com isso, amém? Deus não está pondo maldição na nossa vida, não. Mas a nossa rebeldia, o nosso erro, a maneira da gente ouvir e responder vozes, tem determinado os caminhos nossos, amém? Tem deixado de fazer você experimentar aquilo que Deus tem para você. Jesus, sabe, a gente está vendo aqui, por exemplo, algumas situações. Felipe, ele deixou um avivamento para ir pregar para um eunuco. Felipe, ele estava num lugar de avivamento, o maior poder de Deus, e aí ele recebe a direção de Deus para ir para um lugar, mas Deus não fala o lugar. De manhã eu falei que para ir para o deserto, né, Dudu? Dudu me corrigiu. E ele falou, pastor, você está errado. Eu falei, mas não foi essa a intenção? Mas Felipe, ele foi determinado para ir para um tal lugar, ele não sabia onde. E ele não ficou assim, Deus, dá licença, tá mó gostoso aqui, que não sei o quê. Sabe, quantos de nós, se falar para você, sai, não senta mais aí. Tem alguns irmãos aqui que sentam na mesma cadeira, né? Aí você chega num dia aqui, sentou outro irmão na sua cadeira, assim, é capaz de falar, é meu esse lugar aí, você pode dar licença? Sabe, querido, tanta coisa, opiniões sua, maneira que você enxerga, tem gritado dentro de você. Sabe, Felipe não falou nada não, ele foi, chegou lá, salvou o eunuco, pregou a palavra para o eunuco, batizou o eunuco, voltou, depois foi arrebatado, viveu um milagre. Sabe, quem não ouve a voz de Deus não vive milagre. Sabe, Jesus, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Há uma resistência tão forte hoje nos filhos de Deus ser levado para o deserto. Fala, quem quer ir para o deserto? Dá um glória a Deus. Olha, Deus está ouvindo. Aí tem crente que faz assim, ó. Isso é macumba, viu? Isso é feitiçaria, isso aqui, ó, traz coisa ruim, hein? Isso aqui traz demônio. ou fica assim, ó. Ou fica assim, ó. Não, o do crente é assim, tá amarrado, pastor. Tá amarrado. Você tá mesmo, filho, você tá amarrado. Deus quer te desamarrar hoje. Sabe, Jesus, ele foi levado para o deserto. E deserto, querido, não é um lugar de nós termos medo, não. Deserto é lugar de provisão de Deus. Lugar é deserto de Deus mostrar a sua glória, a sua graça para a tua vida, querido. Deserto é lugar de Deus falar para você assim, olha, é aqui que eu te mostro o quanto você é poderoso com o meu espírito em você. Jesus, ele foi para o deserto, não foi para ser fracassado, não. Não foi para ser ali de uma forma atormentada por Satanás, mas para mostrar para o diabo que ele é muito mais poderoso do que ele. Quando Deus te leva para um deserto, querido, ele está te capacitando, ele está falando para você, acredita em você, você é capaz. Mas vai falar, né? A opinião é a contrária. Deserto, pastor, está amarrado. Sabe, Pedro chegou para Jesus e quis dar a opinião dele. Sabe, mestre, não é hora da gente ir, não é hora de você ir para Jerusalém, não é hora de você morrer, não é hora de, vamos ficar mais um pouquinho. Opinião. Sabe quantas opiniões estão dizendo para você, calma, não é tempo ainda de você se entregar por total, não é tempo ainda de você ouvir a voz de Deus, não é tempo ainda de você virar crente mesmo, de verdade. Ei! São vozes da opinião que estão batendo no nosso coração e elas estão governando a nossa vida. Da mesma forma que você não consegue se entregar, não consegue ser radical, não consegue ter uma opinião de ouvir a voz de Deus, você também não vai ter opiniões para viver o que Deus tem para você na tua vida, meu amado. Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás, sai coisa ruim, em nome de Jesus. Ele fala assim, para trás de mim, sabe, o homem que só cogita as coisas do homem. Você pensa como homem. Ele aponta para o pensamento de Pedro, para um pensamento caído, um pensamento que está focado nas coisas terrenas.
Não é um pensamento espiritual. O orgulho está ali. Ele não quer se desprender de Jesus. Tá bom, eu sei. Lembra que eu falei que o novo é melhor, queridos? Mas para a gente viver o novo, a gente tem que abandonar padrões que são velhos, que são antigos. Você não vai viver o novo de Deus se você não andar em espírito, porque a direção do novo, o caminho do novo, o mapa desse novo de Deus, é só no espírito que você acessa. Na sua natureza humana, você vai andar longe disso. Sabe, Paulo, ele foi guiado a pregar para um monte de gente que rejeitava ele. Sabe quantos de vocês têm medo de chegar em lugares e serem rejeitados? Quantos aqui não querem procurar um emprego porque não se sente capaz? Quantos aqui não querem viver uma vida nova porque olha para você mesmo e fala, cara, o que eu posso dar de novo? Porque as opiniões têm determinado quem você é de fato. Essa voz tem governado o teu coração. O problema, querido, sabe o que é? É que as opiniões, além de fazer com que você tome rumos diferentes, ela vai mexer na sua identidade. As opiniões vão ferir a sua identidade, quem você é. Sabe, você sempre, o mundo, as pessoas ao nosso redor, sempre terão uma opinião da nossa vida. Sabe, só para você entender uma coisa, quando nós começamos o nosso ministério, quando nós começamos a igreja, eu, a pastora Alejandra, nós começamos pequenininho, e aí começamos a ganhar uma proporção, aumentarmos, aí alugamos um salão, e sabe qual que era a opinião das outras igrejas aqui, de outras pessoas, que falavam de nós? Que essa era a igreja do diabo. Que essa aqui era uma igreja que só tinha tranqueira, que aqui podia tudo. Que bom, olha o tanto de tranqueira que tem aqui hoje. Deus ama as tranqueiras, aleluia, glória a Deus por isso. Sabe por quê? Ele pega a tranqueira, começa a moldar e faz um vaso lindo, bonito. Ele exalta as tranqueiras. Aplauda Jesus, ô tranqueira. Aleluia! Eu era um também. Agora nós é bênção, amém? Mas se eu ligasse para as opiniões, o que eu ia olhar para mim? Eu ia mudar a identidade, cara. Eu ia mudar todo o meu sentimento dentro do meu coração. Eu ia começar a olhar e não, realmente, é mais fácil. Não. Eu sei quem eu sou, porque eu ando em espírito. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que eu sou amado de Deus, que eu sou querido de Deus, que a porta do céu está aberta para mim, que eu posso entrar na sala do meu Pai a hora que eu quiser, sem marcar horário, agenda, nenhum problema disso. Eu chego lá, eu posso me jogar no colo do meu Deus Todo-Poderoso. Eu tenho ousadia com Ele. É isso que a Bíblia diz, quem eu sou. Mas quantas vezes a opinião está mudando a sua identidade, querido? Deus está falando com você? Dar ouvido às vozes da opinião pode nos levar a caminhos errados e influenciar as nossas identidades. Que vozes da opinião, que a opinião fala sobre você. Então vamos lá. O que a opinião do teu marido fala sobre a tua vida? O que a opinião da sua mãe fala sobre a tua vida? O que a opinião do chefe fala sobre você? O que a sua opinião sobre você mesmo fala o que você é? Agora, qual é a opinião de Deus para você, querido? Cara, está entendendo o caminho como é fácil? Você está me entendendo como é fácil?
pastor, estava tão explícito as opiniões na minha cabeça, e agora eu parei para olhar e falei, não, o que Deus pensa de mim não é isso que eu estou sendo, não. Agora o que eu preciso é acessar isso, o que Ele pensa de mim. Sabe, quando Jesus começou o ministério dele, ele estava sendo batizado, Deus vira e coloca agora a identidade dele. Deus vira para Jesus e fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus ouviu isso do Pai. Nós também ouvimos isso de Deus, amém? Porque a sua palavra diz isso sobre nós. E aí Jesus foi levado tentado para o deserto. Satanás foi tentar ele. O que Satanás falou? Ei, você é filho de Deus? É mesmo? Então por que essas coisas não mudam na tua vida? Ei, tu é filho de Deus? Então faz essas pedras se transformar em pão. Você precisa comer. Você tem necessidade. Você precisa de coisas. E quantas vezes o diabo usa essa mesma estratégia quando a tua vida, questionando se você é filho de Deus mesmo. Você é filho de Deus? Por que teu casamento está assim? Você é filho de Deus? Por que tua vida não muda financeira? E aí você, sabe o que você faz? Você fala, é mesmo. É mesmo. Como que pode ser um filho de Deus? Meu texto está furado. Minha namorada me traiu. Aí eu perdi o emprego. Ei. Aquele que ouve a opinião dos céus fala assim: nem só de pão viverá o homem, não terá outro Deus além do Senhor, só Ele adorará. Em outras palavras, o meu Redentor vive e sei que Ele virá em meu favor. É só isso que eu preciso saber. Essa é minha identidade. Tem alguém por mim. Satanás vai correr de você, querido. A palavra de Deus diz assim: resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Quem tem medo do diabo aí? Levanta a mão. Ninguém? Eu vou chamar ele aqui então, hein? O dia nós fomos para o monte, o menino falou, não tenho medo. Aí o diabo apareceu lá, eu falei, vem cá, conversa com ele lá. Ô pastor, deixa eu dar a mão não, mano. Ei, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Presta atenção que eu estou falando aqui. A palavra de Deus diz na oração do Pai Nosso, no final ele termina assim: mas nos livrais do mal. E o mal é o maligno. E resistir ao mal é resistir ao maligno, é resistir ao diabo. Amém? E essa palavra mal, ela tem 3 significados. Ela é dividida em 3 partes no grego e ela tem 3 entendimentos: doença, pobreza e pecado. Resistir ao diabo, resistir à doença, resistir à pobreza, resistir ao pecado. Resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitai-vos a Deus? Qual é a voz que fala no teu coração? Isso é se sujeitar a Deus. É a tua palavra. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Mas pastor, está cheio de raiva no meu coração, ódio, ciúmes. É lógico, querido, você está olhando para a carne está cheia disso. Mas ainda continua falando, não, mas eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E eu sou bênção. O que eu estou fazendo? Me sujeitando a Deus.
E automaticamente eu estou resistindo o diabo. Não existe força aqui, querido. Não existe algo que você vai fazer para. Porque você se sujeita, você está trazendo já a verdade de Deus dentro de você. Eu não acredito no que o diabo está falando. Você é um fracassado? Não, você é um vitorioso. Por que você é um vitorioso? Porque Jesus disse que você é um vitorioso. E tá, só que o vitorioso tem luta, querido. Porque não tem vitória sem luta. Você quer ser vitorioso sem luta? Precisa ter luta. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. O mal vai fugir da tua presença. O mal, a doença vai fugir da tua presença. A pobreza vai fugir da tua presença. O pecado vai fugir da tua presença. Tudo que se opõe a Deus vai fugir da sua presença. Amém? Aplauda Jesus. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. Sabe, os fariseus também chamaram Jesus de Beuzebu, querido. Você é do diabo. Os publicanos chamaram ele de glutão, comilão, de herege, que estava inventando um monte de mentira. Jesus se importou com a opinião deles? De jeito nenhum. Para de ouvir a voz da opinião, querido. O que importa para nós é o que Deus pensa de nós. Sempre terão opinião sobre você. O problema é que essas opiniões fazem você pensar como elas. Então, quem acredita que é rejeitado, anda como rejeitado. Quem acredita que é problemático, anda como problemático. Quem acredita que é fraco, anda como um fracassado. Então, quer ver no que você acredita que você é? Como você tem andado? Com a cabeça para baixo? Derrotado? Ai, que vida difícil. Parece o Batatinha. Ah, você não sabe quem é o Batatinha, né? Tem muito jovem aqui. Quem lembra do Batatinha? Hã? Obrigado. Ó. Sempre ele é o cara que vai dar ruim é com o Batatinha. Vocês não assistiram o desenho, vocês... Bom, quem anda como se sente inferior, anda como inferior. Sabe quem foi traído, anda desconfiado de tudo. Quer andar como filho? Jesus, ele andou como filho, sabe por quê? Porque ele pensava como filho. Já mudou o mindset aí? Pensa como filho, querido. Um filho de um Deus, dono de todas as coisas. É o que você é. Posso ouvir um amém? E agora, por último. Eu acho que eu vou deixar para pregar semana que vem. Não? Vocês gostam, né? Então vamos lá. Primeira voz, a voz do orgulho. Segunda voz, a voz das opiniões. E agora a voz das experiências. Essa voz também grita muito no nosso coração. O que nós damos créditos para experiências que passamos na vida. A experiência, ela cria padrões dentro de nós, amém?
E tem muitos aqui ouvindo a voz da experiência. Acredita em tudo que nós estamos falando aqui. Acredita na palavra, acredita em tudo isso. Porém, a sua experiência é maior e ela é mais real do que a palavra. Como que é teu casamento? Não mudou ainda? Então a tua experiência é de um casamento fracassado, que casamento não é tão bom, é mais uma questão de escravidão. Então a vida inteira, por causa da voz da experiência, que fala, que mostra, que grita dentro da tua cabeça, vai deixar teu casamento ser assim. A voz da experiência, que talvez você viu seus pais fazendo errado, se matando, enfim, quantas dessas coisas do passado tem hoje determinado o seu caminho, tem governado? Porque se você ouve essa voz, ela te governa. Você sabe uma coisa que você já tentou fazer e não deu certo? Então você tem uma experiência, mano. Não adianta, pastor. Você está falando que meu casamento, que as coisas vão dar, que vão melhorar, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou. Não, porque a experiência que eu tenho não dá certo. Posso ouvir um amém? Se Deus está falando com você, responde, fala: nossa, é isso mesmo, Jesus. Sabe, você já parou de orar? Porque você já orou bastante. E parece que Deus não respondia a tuas orações. Aí sabe o que você vai fazendo? Você vai diminuindo elas. Por quê? Porque a voz da experiência diz isso. Não, eu já orei, mas não aconteceu. A voz da experiência, ela anula a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Sabe, você já orou pelo enfermo e ele não foi curado? E a pergunta é: por que você não orou de novo? Porque a voz da experiência diz o que para você? Não dá certo. O Paulo cura, o pastor às vezes sai alguma coisa. Mas eu não vou fazer isso. E para N áreas da nossa vida. Sabe, eu não vou me apaixonar de novo porque eu me apaixonei e fui traído. Eu não vou perdoar meu marido porque eu perdoei já várias vezes. E a voz da experiência está ali, determinando, governando, controlando, nos maltratando, nos tirando do foco de Deus, amém? Deus está falando, você precisa ser liberto disso. Deixou de falar de Jesus porque falou para alguns e nada mudou. Sabe, não empreende mais porque fracassou no empreendimento. Um dia, logo quando eu me converti, eu falei, eu tive uma oportunidade de montar uma empresa, mas ali era a voz da opinião, a voz do meu orgulho, que estava gritando dentro de mim. E eu abracei aquilo. Minha vida, Deus ele fez um milagre quando eu me converti, que minha vida de uma vida ruim passou a ser uma vida maravilhosa. De um cara que era sujo em tudo, agora passou o cara mais limpo em tudo. Um cara que era caloteiro, devia para Deus e o mundo, agora pagou tudo, não devia mais para ninguém, estava tudo certo suas contas. Era eu, amém? E com pouco. Muito louco, eu tenho que falar isso porque você precisa ser edificado com isso. Deus não precisa do seu muito, Ele precisa só que você acredita nele. Eu tinha um salário de 5 mil reais, troquei ele pela palavra de Deus dizendo vai ganhar 500. Com 500 valia 10 mil reais, os 500. Eu fiz coisas com que os 5 mil não fazia, mas porque eu ouvi a voz de Deus. E aí eu deixei o orgulho, a opinião tomar conta do meu coração depois desses milagres que aconteceu e fui montar uma empresa. Na verdade fui arrendar uma empresa. Cara, foi minha falência, voltei a ter nome sujo, voltei a dever para todo mundo. E agora eu era crente, mano. Um peso maior agora. Como Deus? E um dia o Senhor falou assim: você não me ouviu. Quando Ele falou isso no meu coração, eu não pensei mais que 3 segundos para dobrar meu joelho onde eu estava e falar assim: me perdoa, me dá a chance.
A voz do orgulho estava falando, não, para que fazer isso? A voz da opinião falou, ixi, agora está arrumado. Mas a voz do Espírito me chamou ao arrependimento, me chamou ao quebrantamento. Sabe, eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui desde o começo. Mas se você não ir por arrependimento e por quebrantamento, você está ignorando a voz do Espírito, amém? Escute isso. Naquele momento Deus, eu falei para Ele, me perdoa e me dá a chance de começar de novo. Eu levantei daquele chão, enxuguei minhas lágrimas e voltei, abri mão da empresa, devolvi para o cara, falei, assuma as dívidas, enfim. Você não acredita, eu saí de uma empresa, porque eu estava ganhando R$500 para ir montar essa empresa. Quando eu chego em casa, meu telefone toca, quem era? O dono da outra empresa. Parecia que ele sabia. Mas não, Deus estava falando que é Ele que está no controle. Eu pedi perdão, Ele falou, vai voltar de onde caístes. Voltei para a empresa, fiquei mais 3 anos trabalhando naquela empresa. Lá Deus forjou meu caráter, mudou a minha história. Eu acordo um belo dia, Deus fala para mim, agora você vai montar a sua empresa. Deus me deu a empresa completinha. Hoje, para a glória de Jesus, é a empresa que o Paulinho que ele controla, ele é dono dela. Só que também uma outra coisa que Deus falou para a gente, naquela empresa eu queria comprar uma máquina. E nunca dava certo, era uma máquina muito cara. E eu sabia que Deus deu a empresa, eu sabia que Deus tinha feito tudo, mas não vinha a máquina. E isso foi tão traumatizado nessa experiência da nossa vida que a gente falou, não, vamos pensar mais nisso não. E eu e o Paulo deixamos de pensar nisso. Só que um tempo para cá, Deus tem falado no meu coração para o Paulinho comprar essa máquina. E eu ouço a voz da experiência, mas Deus, é difícil. Mas mesmo assim eu ignoro a voz de experiência, eu coloco a voz de Deus no meu lugar e vou lá e falo, Paulo, Deus está falando para você comprar a máquina. Talvez ele esteja me ouvindo, ele vai entender o que eu estou falando. E quando eu falei para ele, ele falou, não, mas sabe, é difícil, que não sei o que. Eu falei, vai meu. E ele foi, tentou a primeira empresa, não deu certo, os caras negaram, falaram que não dava o limite da renda dele, babá. E ele olhou para mim e falou, não dá certo. Eu falei, não mano, Deus está falando para você comprar a máquina, se vira, vai comprar a máquina, corre atrás. Cara, apareceu uma propaganda no Instagram dele, ele ligou pro cara, de verdade querido, a máquina chegou semana passada, terça-feira agora, a máquina chegou na empresa dele lá, para a glória de Jesus. De verdade, ele abriu o coração para mim e falou assim, sabe Fá, quando você falou para eu comprar a máquina, eu lembrei tudo que nós passamos lá atrás. E quando foi a primeira vez que negou, eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Mas ele precisou de alguém com voz de Deus, com voz do Espírito, para dizer, ei, compre a máquina. Sabe querido, o que eu vejo aqui? Se você não tiver essa experiência de andar no Espírito, como que você vai encorajar os seus irmãos a fazer isso? Como pessoas vão começar a entender que esse Deus é um Deus generoso, bondoso, sendo que você não tem experiências na sua vida de dizer que Ele é isso. Apenas fala de ouvir falar. Mas Deus quer que você comece a falar porque você o vê face a face. Você se relaciona com Ele. Ele não é um Deus que o pastor falou, Ele é um Deus que você experimenta todos os dias na sua vida. Essa é a diferença. Sabe, o que acontece, querido, eu entendo que as experiências do passado, ruins, traumas que a gente alcançou, eu entendo que elas ainda machucam, dói a gente lembra, faz tudo isso, mas a gente não pode colocar ela acima de Deus. Nós temos que submeter essas experiências passadas a Deus. Deus era assim, mas aconteceu assim. Mas o Deus falando agora não vai ser mais assim, vai ser assim. Percebe? Deus está mudando coisas aqui nessa noite, amém? Mas ele traía, agora não vai mais trair, por isso para de falar sobre traição dentro da tua casa. Mas ele batia, agora ele não vai mais bater, para de ter medo, não haja com medo. Sai das experiências passadas, começa a ouvir o que Deus está falando agora, amém? Glória a Deus.
Sabe? Jesus, ele passa por uma situação dessa, ele traz esse ensinamento, e eu quero trazer isso aqui para a gente finalizar. João capítulo 11, verso 7. A não ser que vocês queiram ir embora. Eu adoro ouvir isso. Jesus também, ele fica feliz, porque ele traz agora mais coisas. João 11, 7 diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Para você ter uma ideia, Jesus estava pregando na Judéia, fazendo milagres, curando um monte de gente, e ali os judeus ficaram cheios de ciúmes, e começaram a correr atrás de Jesus, a tirar pedra nele, atacar pedra, para matá-lo. Jesus, a Bíblia fala que ele teve que sair daquele lugar às pressas, correndo. Eu imagino os discípulos de Jesus o cobertando, levando ele embora, tomando pedrada na cabeça, e essa situação, esse caos todo, ele saindo correndo da Judéia. Imagina a cena. E aí, não passa 2, 3 dias, Jesus pega e fala: vamos voltar para lá. A voz da experiência só abriu aqui no coração dos discípulos. Você está doido? Tentaram te matar lá. É o que está dizendo o texto. Os discípulos falaram: mestre, há poucos os judeus tentaram te apedrejar. Sabe? Por quê? Porque os discípulos temiam acontecer de novo. Pessoas que ouvem a voz das experiências do passado, elas temem acontecer de novo. Elas ficam presas a um temor que não é verdadeiro. É como se fosse verdades que não são verdades. É estranho isso, eu já vou concluir isso para você. Sabe que Jesus respondeu para eles? Verso 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Ei, se tem gente aqui ligado no Espírito, presta atenção no que Deus está falando. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, então, quem anda de dia não tropeça, mas quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Toda vez que a palavra de Deus menciona luz como algo que ilumina, como algo que direciona, como algo que abre o entendimento, que a gente enxerga algo, porque precisamos de luz para enxergar, amém? Ela aponta para a palavra. Luz na Bíblia é palavra de Deus. Salmos 119, verso 105, põe para mim e volta depois em João, tá? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é luz para nós, amém? Então Jesus está falando: quem anda de dia não tropeça, pois vê o quê? A luz deste mundo. Quando andamos na palavra que recebemos de Deus, querido, nós andamos na luz. Quando somos conectados no Espírito, quando eu creio naquilo que o Espírito está falando para mim, eu estou andando na luz. E não importa, William, se a luz vai te trazer nos caminhos de tempestades, se a luz vai trazer resultados ruins, se a luz vai trazer algo que possa, no passado teu, trazer lembrança. Não importa. Continue andando na luz. Tiago, ele fala que a paciência que passa pela tribulação, ela se torna perfeita. Ou em outras palavras, ela te leva para o milagre. O problema é que o orgulho, a voz do orgulho, a voz da opinião e as vozes das experiências passadas
estão fazendo eu mudar, eu desistir, eu não ir, eu não acreditar. E olha, quem anda nessas vozes, Jesus falou aqui, está falando. Agora, quando andamos na voz da experiência, do orgulho e das opiniões, nós andamos em escuridão e trevas, por isso tropeçamos. Então Jesus está falando, quem anda na luz não tropeça, mas quem anda nas suas próprias opiniões, orgulho e vozes que expressam o seu passado, esses tropeçam e caem. Voltando para o texto. João capítulo 11, verso 11. Então, quantos aqui, nessa noite, que estão me assistindo, estão andando na escuridão? Quantos aqui estão determinando a sua vida, a alegria do teu coração, a sua motivação, o porquê você está fazendo o que você faz, sabe, diante das escuridão, diante das coisas que não são de Deus? Deus não sonhou o pior para você. Posso ouvir um amém? Sabe, quantos aqui escolhem abraçar os traumas e abandonam a direção de Deus? Quantos preferem resolver os problemas do teu jeito, de maneira que nunca foi resolvido até hoje? Está no loop aí, trocou de nome, trocou de endereço, trocou de um monte de coisa, mas não mudou nada. Percebe? Sabe, Deus fala com você, mas por causa do trauma, nós não damos crédito à voz de Deus. Olha só, no verso 11, Jesus pega e fala para eles. Olha como eles não conseguiam ouvir a voz de Deus, porque estavam presos no trauma do passado, da experiência passada. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Jesus, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Presta atenção. Quem anda na voz da experiência não consegue discernir o que Deus está falando. Jesus falou, Lázaro está dormindo, mas vamos lá acordar. Mas ele quer ir lá tomar pedrada de novo, só para acordar Lázaro. Sabe, a gente começa a ter pensamentos superficiais, querido. Não, é bobeira. Aí Jesus, entendendo que eles não estavam entendendo, porque Jesus ama demais eles, continuou. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente. Agora Jesus está falando claramente. Será que Deus está falando claramente com vocês hoje? Hã? Claramente? Está abrindo aí o coração? Tá, tudo bem, amém. Falou claramente. Lázaro morreu, abençoados. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, olha só, cara, Jesus, ele está abrindo o coração. Ele está aqui falando, cara, nós vamos lá porque precisa de um milagre. Sabe, Deus está falando para você nessa noite, que você parar de pensar nas experiências passadas, no orgulho, nas opiniões. Existem Lázaros na vida de vocês que precisam ser ressuscitados. Vamos lá. Vamos lá. Aí olha só que um discípulo dele fala. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele? Fazer o quê? Sabe, é como se você
Tá bom, pastor, eu estou acreditando, mas eu tenho que sofrer de novo? Vamos lá. É para mim ficar quieto mais uma vez? É para mim tentar de novo? E a experiência eu sei que vai dar errado, mas pelo menos está tentando. Tomara que existam Tomés agora no coração de vocês. Pelo menos você começou a andar com Jesus, amém? Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que Jesus quer despertar sonhos. Existem muitos milagres que não estão acontecendo na vida de vocês por causa das experiências passadas. Ela anula a fé. Eu já vi essa cena, o pastor já falou isso. Um dia eu acreditei, fui lá, dei tudo que eu tinha. Não aconteceu nada. O pastor já falou para eu ficar quieta no casamento. Eu fiquei 2 dias. E minha mulher não parava de falar. Não aconteceu nada. O pastor falou para eu falar assim, que eu tenho um bom Deus, um bom Pai, Ele me ama e cuida de mim. Eu falei isso 1 semana, mas ainda não mudou nada. Eu vou para baixo. E a banda pode subir aqui. Sabe? Se Jesus não fosse, se Jesus ele falasse assim, cara, eu apanhei lá, mano. Se ele recebesse a voz do orgulho no coração, não, peraí, aquele povo não me quer. Por que eu vou ficar perdendo tempo com eles? Se ele andasse pela voz da opinião, os próprios discípulos estavam dando opinião para ele ali, Você apanhou esses dias lá. Sabe o que ia acontecer? Lázaro não ia ser ressuscitado. O que Jesus está dizendo para nós, querido, é que existe um Deus acima de todos os problemas que você tem na sua vida. Não só acima, mas que controla tudo. Que se as coisas não melhoraram ainda, e eu tenho certeza que você percebeu o quanto essas vozes têm direcionado os teus caminhos. E se você é um morador do céu, você precisa ouvir a voz do Espírito, porque ela é a única direção que nós temos. E acreditar nessa voz que vem do céu é uma decisão minha e sua, mas que nos leva a viver milagres como ressuscitar Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Jesus ele disse para nós que ele não nos chama mais de servos, mas sim de amigos. Eu e você somos amigos de Jesus. Jesus tem um interesse e um desejo muito grande de cuidar, de te amar, de te proteger, de fazer as coisas na sua vida. E não é uma troca. Ele não quer nada em troca de você. Sabe o que ele quer de você? Confiança. Porque se as vozes estiverem fortes, dificilmente você vai sair do seu lugar hoje. Dificilmente você vai chegar na tua casa decidido a mudar a história daquele lugar. Amanhã você vai trabalhar da mesma forma, como derrotado, reclamando do seu salário, reclamando de tudo da tua vida, querido. Mas se hoje você entendeu o que Deus está falando, você está falando assim, Deus está fazendo uma grande obra em mim. E eu não vou deixar de ver Lázaro ressuscitar na minha vida. Por isso eu me levanto, por isso eu me posiciono, por isso eu decido escolher ser diferente. Eu decido escolher a voz do Espírito. E essa me chama para caminhar. Essa me chama para caminhar. Há uma voz hoje gritando dentro de você. Eu quero que você fique de pé, querido. Sabe, esse é o momento de abrir o coração. Da mesma forma que um dia nós chamamos Jesus para entrar na nossa vida e nos convidamos Ele para estar em nós. Como eu disse, reconhecer a voz do Espírito é arrumar áreas que precisam ser transformadas. Sabe, eu não sei se você vai conseguir amanhã, mas eu quero saber da tua vontade hoje.
O Espírito de Deus quer saber do seu desejo aqui. Se isso é uma verdade, se isso toca teu coração, o Espírito quer saber, é com você que eu estou falando? Você está me ouvindo? É a sua vida que está sendo dita aqui? É tua história que está sendo mencionada? Você quer experimentar isso? Se a resposta é sim, ele diz, convida para fazer parte agora de ti. Diga para mim, Senhor, eu tenho ouvido várias vozes. Eu tenho ouvido a voz do orgulho em várias situações na minha vida. Eu tenho ouvido eu tenho me preocupado com a voz da opinião. Com a voz da opinião. Pai, como as experiências do passado estão determinando os meus passos. E eu quero abrir mão hoje de tudo isso para ouvir a tua voz. A voz que me chama para caminhar. A voz que me chama para andar. A voz que me faz enxergar a verdade de quem eu sou, o para que eu fui feito, o porquê eu estou aqui. Comece a orar, querido. Comece a dizer, declara o teu coração a Ele. Abra seu coração, fala: Jesus, é comigo essa mensagem. Eu não vou sair daqui da mesma forma. Eu não quero mais ouvir outras vozes. Espírito de Deus, ouça a sua igreja, ouça a sua noiva, ouça a sua noiva, ouça a sua noiva, ouça a sua noiva, clamando por ti, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Capaz de amar, um coração capaz de amar. Existe uma voz que te chama nessa noite, querido. Existe uma voz que grita no teu coração, que queima dentro de você, para você andar, Aleluia. Aleluia. Escute. Você deu uma resposta para Jesus, amém? Agora Jesus, ele pega nas tuas mãos. Agora você vai caminhar com ele, amém? E você vai começar a ver agora milagres acontecerem na sua vida. Andar com Jesus represencia milagres acontecendo a todo momento em tua vida. E a pergunta é: se existe um Lázaro para ressuscitar hoje na sua vida, se existe um sonho para ser despertado hoje, e ele estava preso por causa da voz da opinião, por causa da voz do orgulho e por causa das vozes das experiências passadas, hoje Jesus fala: sai do teu lugar e vem aqui, porque eu quero dar um grito sobre a tua vida, eu quero dar um despertar sobre a tua vida, eu quero declarar sobre a tua vida: Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus vai trazer o milagre, querido, que está acontecendo agora, que estava morto, que estava parado em tua vida. Sai do seu lugar e vem. Ei, oh. Me chama para andar, me chama para andar. Me deu um coração capaz de amar, um coração capaz de... Vem pra frente, queridos, vem pra frente, tem bastante espaço na frente. Oh, vem, Santo Espírito, tu és aquele que ressuscita os mortos. Tu
Tu és aquele que traz a vida aonde não existia vida. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora eu libero ordens do céu, que Lázaro venham para fora, que Lázaro venham para fora desse coração. Oh!
eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor. Ergue suas mãos aos céus. Teu grande amor, nós te amamos, Jesus. Todos os olhos sejam abertos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Todos os ouvidos sejam abertos agora. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. E o coração? Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor. Eita! Teu grande amor, eu quero, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder eu sou outra vez, queimando de amor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa. Leva teu povo para casa em segurança. Guarda-os debaixo das suas asas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do poderoso Espírito Santo de Deus seja agora conosco e para todos sempre. Todos digam: para a paz, querido. Deus abençoe. Desculpa o horário.